Por muito tempo, eu acreditei que as corretoras e os assessores gostavam mais dos investidores e dos clientes burros. Mas eu acabei mudando de ideia. Hoje em dia eu penso que eles gostam mesmo dos inteligentes, de uma classe específica dos inteligentes. Veja se esse é o seu caso. Já foi o meu por um bom tempo, hoje em dia não é mais. É, acho que eu continuo sendo uma pessoa inteligente, mas eu acho que eu amadureci como investidor, tá? São coisas diferentes. Bom, o que as pessoas inteligentes elas têm em comum, geralmente, né? Primeiro, cara, no longo prazo aí, geralmente uma pessoa inteligente é uma pessoa bem sucedida. Tá? E ser inteligente, na minha opinião aqui desse vídeo pelo menos, eu estou me referindo a pessoas que estudam, se dedicam bastante. Eventualmente você vai ser bem sucedido aí, né? Se você seguir uma cartilha básica de algumas coisas, beleza. Os inteligentes, eles também tentam ir além, não são pessoas que ficam muito estagnadas. Ou seja, você muito provavelmente tem um negócio, você tem um bom emprego, talvez você tenha um bom concurso público que te paga um bom salário mensal, enfim. Ou então você está nessa busca toda, mas você realmente, né, tenta ir além, tenta fazer um pouquinho mais. Né? Você vai ser bem sucedido ou você já é, provavelmente. Legal. As pessoas bem sucedidas, que tentam ir além, elas geralmente também são muito pacientes, elas entendem que nem tudo é rápido, nem tudo é direto, e são pessoas que geralmente têm dinheiro. Afinal de contas, depois de você ser paciente, ir além, né, ser inteligente e bem sucedido, eventualmente você tem ali alguma grana guardada, tá bom? Obviamente existem exceções. Esse conjunto de coisas, vamos lá, esse embolado aí de característica de diversas pessoas, acaba criando aqui um ambiente propício, talvez até perfeito, para assessores e corretoras, enfim, né, gerarem dinheiro. Como é que funciona aí o funcionamento aí de uma corretora ou até de uma assessoria convencional? E eu não tenho nada contra quem trabalha com investimentos, nem contra assessores e corretores. Eu mesmo tenho um escritório de investimentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado como o mercado financeiro funciona. A corretora e o assessor, eles geralmente estão ganhando dinheiro quando você gira a sua carteira, quando você faz ali investimentos recorrentes, frequentes, ativos diferentes, e tem que ser ativos que eles vão te falar para fazer. Aí o que acontece? A corretora ela ganha ali uma taxinha para corretagem ou para distribuição, e o assessor muitas vezes ganha uma comissão. Tá? Não tem nada de errado com essas profissões, com esses modelos de negócio, são empresas, são pessoas, está tudo certo, mas você muitas vezes pode estar caindo na chamada ilusão de vencer o mercado. Olha só que interessante. Você então é uma pessoa inteligente, você pensa mais do que a média, você é paciente, você sabe que as coisas não vêm rápido e fácil. Você é uma pessoa que foi bem sucedido na sua vida, você passou no concurso que queria, você se formou em medicina, você é médico, advogado, engenheiro, você tem um negócio, tem uma empresa que deu certo em algum ramo, indústria, não importa. Ou então você tem um concurso público, né, que seja. Ou seja, você tem várias qualidades e você muitas vezes quando começa a estudar o mercado financeiro, os investimentos, você acha que só porque foi bem sucedido numa área, que é difícil de conseguir, por exemplo, pouquíssimas pessoas são médicos, pouquíssimas pessoas são advogados, pouquíssimas pessoas têm uma empresa bem sucedida mesmo. Estou falando aqui de quem realmente foi bem sucedido, não estou falando só se formar na faculdade, tá? É um exemplo. Pouquíssimas pessoas passam para um concurso que é realmente, que paga muito bem, ou que realmente, né, é um sonho, enfim, né? Pouquíssimas pessoas. E aí as pessoas acham que só porque conseguiram na sua vida real, na sua vida ativa, elas também serão bem-sucedidas no mercado financeiro. E aí elas de duas uma, né? Tentam primeiro fazer tudo sozinhos, e eu não estou dizendo que é impossível, tá? De novo, eu trabalho com investimentos, eu tenho uma consultoria, a gente faz gestão de patrimônio também. Não é impossível vencer o mercado financeiro, mas é muito difícil mesmo. E aí muitas vezes você tem a ilusão de que só porque venceu na vida ativa, né, fora do mercado, acha que vai conseguir bater o mercado facilmente. E você não vai. Nem você, sozinho aí, da sua profissão, né, que já te toma tempo pra caramba, e nem o profissional ou a corretora que estão te ajudando. Lembra que o trabalho deles não é você ficar com mais dinheiro, é eles ganharem dinheiro. É lógico que nem todo mundo tem grandes conflitos de interesse, não é isso que eu estou falando, mas o trabalho da corretora é ganhar o máximo de dinheiro que puder e o do assessor é fazer isso girar. Então muitas vezes, e pessoas inteligentes que são bem-sucedidas na vida comum, elas são seduzidas e acabam caindo na ilusão de tentar bater o mercado, junto com os caras que estão te ajudando a fazer isso. Afinal,
você não entende tanto de investimentos, então você vai ali confiar naquilo que aquele assessor ou aquela corretora estão te falando. Cara, a moral da história é a seguinte, tá? A gente tem vários estudos e números, tem um monte de estatísticas, não quero fazer desse vídeo aqui uma aula, mas o resumo é que 91% dos gestores profissionais de investimentos não batem o mercado financeiro. O que isso quer dizer? Cara, 90% dos caras que deveriam bater o mercado não conseguem bater o mercado. Ou seja, você sozinho praticamente não tem chance, é muito difícil. E o seu assessor ou os relatórios da sua corretora, eles talvez estão sendo feitos, as operações, as recomendações, as indicações, não necessariamente para tentar bater o mercado. Talvez para você ganhar uma graninha, para você ficar feliz, mas talvez também para fazer a famosa geração de receita, né? Eu trabalho com investimentos, esse termo é muito comum. Os escritórios têm que gerar receita, né? Qual que é a frente que mais gera receita? Isso é muito comum no mercado financeiro. Então, é um ambiente perfeito, porque muitas vezes você fala, bom, vou confiar nesse profissional, nessa corretora. Aí você começa a investir, porque você tem dinheiro, você é inteligente, você é paciente, e você acha, já que você é bem sucedido e tenta ir além, você acha que vai conseguir bater o mercado. Na prática, não vai, tá? Ou então você é um daqueles gênios extraordinários que, enfim, de vez em quando tem um aí nos comentários, mas não é muito comum, tá certo? E aí, o que você pode fazer para não ficar perdendo tanto tempo e dinheiro? Porque lembra, cada vez que você faz um investimento que alguém te recomenda das estruturas convencionais, você está pagando provavelmente uma comissão para o seu assessor. Não tem nada de errado pagar comissão. Se você sabe quanto é, para que investimento é e você topa correr o risco, você paga a comissão. Geralmente as comissões são caras, tá? Porque o pessoal indica aquilo que paga mais comissão, tá? Isso é uma prática que não sou eu que estou falando, foi a própria CVM que falou que existem muitos conflitos de interesse. Então você, enfim, tem que ficar esperto com isso. E também evitar fazer tantas operações assim com a corretora. Lembra, cada vez que você compra alguma coisa e vende outra, tem um giro ali da sua carteira. Então cada vez que você faz isso, alguém está ganhando uma taxinha, uma distribuição, alguma coisinha de corretagem. E aí você pode refletir para ver se, claro, né, se você quer fazer tudo sozinho, você também consegue, ok? Mas pode ser custoso e pode ser demorado. Eu vejo que hoje, esse aqui é um canal muito mais focado para papos do dia a dia, tá? Então, eu vejo que hoje as pessoas elas não têm tempo nem para as demandas do trabalho. Se você trabalha numa grande empresa, talvez até numa pequena empresa, ou se você trabalha na própria empresa, enfim, já não dá tempo de fazer as coisas do dia a dia, né? Imagina cuidar dos investimentos com todo o detalhe possível das minúcias que esse assunto carrega. Então, o que eu geralmente vejo ser mais coerente para a grande maioria das pessoas? Né? Cara, ou você investe sozinho de forma indexada, passiva, né, de forma mais tranquila possível, que dá para fazer, né? Você tem que dar uma estudada. Você tem que estudar. Se você não sabe nada de investimento, você vai precisar estudar alguma coisa. Não tem como fazer os investimentos sem estudar nada. Isso aí é loucura. Mas você pode estudar um pouquinho, não é muito demorado, cara. Sei lá, 2 meses você já consegue aprender muita coisa, quase tudo, sendo bem sincero. Mas exige ali alguns conceitos que você tem que assimilar. Ou então você vai procurar as seguintes questões aí dos profissionais que vão te atender, tá? E sim, eu com esse vídeo aqui tô também divulgando a minha empresa e meu trabalho de consultoria, mas você pode procurar os meus concorrentes, eles são muito bons também, eu respeito muito o trabalho deles, mas cuidado com os profissionais que não têm esses pontos. Primeiro deles, ter a maior independência possível. O que é independência, Anthony? É não ser ligado diretamente a nenhum banco e nenhuma corretora. Cara, isso daqui, vou falar para vocês, né? O meu escritório, a parte de consultoria, abriu faz 1 mês agora, é bem recente. Na minha opinião, eu não ser ligado a nenhum banco ou corretora, na minha opinião, era uma das minhas maiores fraquezas. Era uma coisa que sempre me incomodou. Eu sou de Santa Catarina, né? Eu não sou de São Paulo, não sou da Faria Lima, e eu trabalho praticamente sozinho, né? Então é muito difícil eu não ter um padrinho no mercado financeiro. É muito difícil eu não ter um grande banco, uma grande corretora que me jogue toneladas de clientes ou de leads que eles têm canais de captação, porque eles são gigantescos, né? E já tem 50 anos de existência. Então, não ter uma estrutura dessa nas minhas costas, na minha opinião, era uma coisa que me incomodava muito. Eu me sentia muito mais fraco por não ter isso e ter tantos escritórios concorrentes que tem, né? Pô, o escritório daquela corretora, o escritório daquele grande banco. Pô, é difícil de concorrer com essas empresas gigantescas, eu não vou negar. Só que depois de um tempo que eu comecei a amadurecer a ideia, antes de eu abrir a consultoria, isso foi mudando na minha cabeça,
eu entendi que a minha independência é uma das minhas maiores forças. Então hoje eu atendo pela XP, eu atendo pelo BTG, eu atendo pela Avenue, Interactive Brokers, tem um link aí na descrição se você quiser saber mais sobre a Resulta Wealth e todos os lugares que a gente atende. Mas eu não sou ligado a nenhum deles. Tanto é que a forma como a gente é remunerado é justamente o ponto 2. É um valor fixo, é uma taxa combinada. Não tem comissões extras e eu não tenho obrigação nenhuma com essas instituições que eu atendo através delas. Então, isso é muito interessante, porque eu não tenho mais preocupação de um chefe mandando, né, para mim um PDF falando assim, Anthony, segunda-feira aqui hoje você tem que distribuir esses produtos. Ó, você tem que dar esses fundos aqui, ó, são os que estão pagando mais comissão. Ó, esse COI aqui, ó, é o que tem que vender da vez, porque tem que vender, cara, tem que desovar. Eu nunca passei por isso, mas eu conheço pessoas que já passaram por isso. E é muito ruim, né? É uma vida medíocre, né? Você fica ali, cara, igual um pau mandado, tendo que vender produto ruim, entubando nos clientes. É horrível. Então, procure profissionais que são independentes, você não tem ligação com nenhum banco gestor ou corretora, e que você não fique pagando comissão de preferência, tá? Que você pague ou um valor fixo ou uma taxa combinada. Por quê? Porque se o valor é fixo e a taxa é combinada, a pessoa vai te recomendar aquilo que ela acredita ser melhor para você, tá? Por quê? Porque não adianta nada ela recomendar aquilo que dá mais comissão. Ela não ganha comissão. A comissão volta para sua conta, tipo um cashback. Tá? Então, esses dois pontos ajudam muito na questão de você ter economias e menos conflitos de interesse. E aí você pode avaliar também os profissionais e comparar, por exemplo, alguns comportamentos deles, né? Primeiro, como é que é a coerência dos discursos que eles têm. Eu tenho esse canal aqui do YouTube, eu criei faz pouquíssimo tempo, ele é minúsculo, mas eu tenho um outro canal que é bem grande, não é bem grande, ele é um pouco maior, né? Tá chegando 10 mil inscritos agora, bem grande foi exagero. E ele tem lá, enfim, eu falo bastante sobre educação, carteira recomendada, é para quem gosta de curso, né? Quem gosta de aprender. Tem muita gente que não tem tempo e beleza. E aí qual que é a ideia, né? Você tem que comparar o que as pessoas falam ao longo do tempo. Então eu tenho lá esse canal e você pode ver tudo que eu falo lá, desde quando eu criei o canal, para ver se o meu discurso é coerente ou não, né? É sempre importante você me avaliar aqui, assim como você avaliaria qualquer pessoa. E aí, por fim, ainda diria como é que é o comportamento desses profissionais, até o meu também, né? Me bota nesse carrinho aí da comparação, em momentos de crises. Cara, crises, na minha opinião, eu nunca dei muita bola assim para crises, né? Antigamente eu pensava, o que eu vou fazer com a minha carteira agora que o mundo vai entrar em crise? Mas assim, depois eu fui percebendo que realmente é uma grande ilusão, sabe? A grande questão da crise, você tem que avaliar as pessoas, é como é que elas se comportam, né? Principalmente o profissional que te atende. Né? Como é que ele vai te ajudar nos momentos de crise? Eu costumo dizer para as pessoas que nas crises e nas dificuldades, o cara, né, o profissional que ele é ligeiro, ele faz dinheiro. O cara aqui, a corretora faz muito dinheiro nas crises. Os caras giram a carteira que é uma loucura. Mas aqueles que, enfim, trabalham de forma diferente, eles simplesmente vão manter a estratégia e vão te ajudar a permanecer investido. Esse é, talvez, um dos principais papéis que eu tenho junto com os meus clientes na Resulta Wealth. A gente tem estratégia de investimentos, a gente tem ali um baixíssimo giro de ativos, gira muito pouco, né? Não é comum a gente ficar trocando de ativos, as carteiras são construídas para longuíssimo prazo, tem atendimento recorrente, tem conversas, claro, mas muda pouca coisa. Mas eu digo que nas crises ou nos sustos do mercado é onde eu mais ajudo o cliente a efetivamente ganhar dinheiro. E não é ganhar dinheiro porque ele troca de ativo ou porque ele escolhe outro, né? É porque ele simplesmente se mantém investido. Cara, se manter investido é uma das coisas mais subestimadas do mercado financeiro. Todo mundo quer, putz, Anthony, eu quero pegar o fundo, eu quero vender lá o topo, eu quero que seja incrível. E cara, pode ser que você consiga, mas isso é difícil. E o que as pessoas elas geralmente acabam fazendo é entendendo que, putz, quando eu comprar em algum momento, eu vou ter que permanecer investido por alguns anos, geralmente, até o momento número 2, que é o momento da venda, né? Venda, rebalanceamento, assim por diante. Saída total, enfim. E o permanecer investido, ele traz mais retornos do que tentar escolher os ativos certos ou então do que tentar fazer muitas operações. Então, permanecer investido, e principalmente nos momentos de crise,
é uma das coisas mais difíceis e que tem mais valor no mercado, só que é muito subestimado e mal entendido. Bom, já falei demais aqui, acho que até me estendi. Então, no geral aí, procure esses pontos, né? Maior independência possível, como você paga o seu profissional que te atende, que te ajuda, coerências no discurso e também comportamentos em crises para se permanecer, né? Se manter investido, tá bom? O que mais? Acho que é isso, né? No final das contas é muito mais sobre simplicidade, eu diria que sustentabilidade também, investimentos precisam ser sustentáveis, do que efetivamente tentar pegar a bola da vez ou tentar ficar batendo o mercado. Infelizmente essa é uma das maiores armadilhas aí que as pessoas bem-sucedidas acabam caindo, e por isso, justamente por isso, é muito comum a gente ouvir aquelas histórias, perdi 400 mil porque meu assessor me recomendou tal coisa. Putz, mas por que 400 mil? Porque o cara tinha botado 1 milhão, entendeu? Por exemplo, tá? Cara, ele perdeu 40% do patrimônio numa operação que era mega arriscada. Mas o cara falou que era seguro, porque era renda fixa. Não, mas era crédito privado. Não sei o que é crédito privado. Mas o cara recebeu uma comissão boa. No final do ano o cara trocou de carro. Você perdeu 40% daquele investimento. E muitas vezes é 40% do seu patrimônio. Então, as pessoas às vezes elas pensam, eu sei que eu posso ir além, eu já sou bem sucedido no dia a dia, já sou bem sucedido na minha empresa, eu vou ser bem sucedido nos investimentos também. E quando você vai ver, o mercado financeiro é bem mais difícil, né? O buraco é muito mais embaixo, cara. No mercado financeiro tem muita gente inteligente, tem muito robô, muita IA esperta tentando bater o mercado, mas a verdade é que é para pouquíssimos. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o like e se inscrever no canal. Vou deixar um vídeo recomendado aqui. Muito obrigado por sua inscrição, seu like. E lembre sempre que proteger seu patrimônio resulta wealth.